Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de Física 1. Hoje estaremos aí com a nossa aula de número 2, falando sobre cinemática da partícula e também conceitos de derivadas. Eu sou o professor André Livorati e quaisquer dúvidas vocês podem me escrever aqui neste e-mail. Dando início aqui à nossa aula, vamos estudar aí a cinemática. O que significa cinemática? Basicamente, a gente está tentando lidar com o estudo dos movimentos sem se preocupar com causas e ou efeitos. Então, se teve um empurrão, se teve um puxão, se teve alguma coisa que fez atrito, fez resistência do ar, etc. Então, eu não estou preocupado com essas causas e efeitos. Se teve alguma coisa que amassou, eu estou só interessado no movimento em si. Se o movimento foi contínuo, se o movimento foi acelerado, se o movimento foi retardado e a relação das variáveis, né? Qual foi a posição em função do tempo, qual foi a velocidade em função do tempo. Ok? Então, nesse quesito, a gente está interessado na análise de 3 variáveis mais uma. Né? Por que 3 variáveis mais uma? Porque eu estou lidando com posição, velocidade, aceleração e o tempo. O tempo ele é intrínseco às outras 3 grandezas. Então, a posição pode depender do tempo, a velocidade pode depender do tempo e a aceleração pode depender do tempo. Por isso que eu falo de 3 mais uma grandezas, ok? Além disso, posição, velocidade e aceleração são 3 grandezas vetoriais. A gente vai fazer primeiro uma abordagem unidimensional, sem estar lidando aí com um movimento em duas ou três direções, né? Mas essa abordagem aí vai seguir novos caminhos aí nas próximas aulas. Então, num primeiro momento também, a gente está interessado em partículas, ok? Ou seja, corpos com dimensão desprezível. Então, eu não estou interessado se é um elefante, se é um trem, se é um carro. Tudo isso vai ser considerado de dimensão desprezível como sendo partícula, um ponto material. Maravilha? Vamos lá. Algumas definições iniciais, né? O que é posição e deslocamento. Então, posição é sempre medida em relação a um referencial. O que é um referencial? Um referencial ele pode ser dado aí por uma linha, né? Um eixo X com uma certa origem. Ele pode ser um plano 2D, XY, com uma dada origem. Ele pode ser um espaço cartesiano 3D, XYZ, com uma dada origem. X, Y, Z. Então, esse aqui é o meu referencial. A princípio, a gente vai estar lidando com um referencial unidimensional, que é o referencial aí apenas no eixo X ou no eixo Y, o eixo Z, tanto que você preferir. O que é necessário ter nesse referencial? O ponto de origem. Porque esse ponto de origem, que a gente chama de ponto zero, aqui, é o ponto que a gente mede a posição a partir dele. Né? Então, por exemplo, se a posição do meu corpo está aqui em x menos 3, ela é menos 3 a partir do zero. Então, essa aqui seria a posição do meu corpo. Se meu corpo está na posição mais 2, ele está na posição mais 2 a partir da origem. Perceba se quando eu traço uma seta aqui para estar indicando a posição, ela tem início na origem, ok? É por isso que é sempre medido em relação ao referencial e em relação à origem desse referencial. Tudo bem? Nesse caso, para o referencial do eixo X, que é o eixo horizontal, o sentido positivo sempre para a direita e o sentido negativo sempre para a esquerda. Já o deslocamento indica a mudança de posição com o tempo, né? Então, geralmente eu estou interessado aí em analisar essa diferença das posições em 2 instantes de tempo. Então, eu chamo de delta x, x1 menos x0, aonde x1 é a posição no instante de tempo t1, que eu posso chamar de x final também, e x0 é a posição no instante de tempo t0, que seria o meu tempo inicial. Não necessariamente t1 e t0 precisam ser tempo 0 segundos e tempo 1 segundos. Eles são aí tempos genéricos, ok? Então, meu tempo t0 é um tempo inicial, não necessariamente sendo 0, e o tempo t1 é um tempo final, não necessariamente sendo tempo 1 segundo. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, x0 igual a menos 1 e x1 igual a 3, certo? Então, meu deslocamento, minha posição final é 3, minha posição inicial é menos 1, menos com menos dá mais 1, então é 4
positivo. Significa que eu estava na posição -1. Vou passar uma borracha aqui, ó, para a gente entender o que está acontecendo no nosso eixo. Eu estava nessa posição aqui, ó, -1, e fui para a posição 3. Né? Então, meu deslocamento, ó, é para direita positivo, mais 4 metros. Ok? Se eu tiver agora um outro exemplo, x1 igual a 1 metro e x1 igual a menos 3 metros, então minha posição final, menos 3, menos minha posição inicial, 1, menos 3, menos mais 1, dá menos 4. É um deslocamento negativo. Nesse caso, se eu apagar o nosso desenho aqui e fizer de novo, ele fica com a posição inicial 1, posição inicial menos 3. Então, eu estou me deslocando para cá, para o eixo negativo. Ou seja, se eu estou andando para o eixo da esquerda, deslocamento negativo. Se eu estou andando para o eixo da direita, deslocamento positivo. Essa é a ideia de posição e deslocamento. Num gráfico, como é que fica isso? Né? Então, eu posso ter duas maneiras de representar. Posso representar via eixo, né, que seria apenas a posição do corpo, e posso representar em função do tempo. Né? Note aqui, ó, que o nosso gráfico em função do tempo, o x é a coordenada da vertical e o tempo é a coordenada da horizontal. Então, aqui é x de t versus t, x em função do tempo, ok? Se o meu corpo está estacionário, né, se ele está parado, a posição é constante com o passar do tempo. Nesse exemplo que eu estou aqui embaixo, aqui nessa curva, eu tenho a posição de um tatu ao longo do tempo. Né? Então, aqui, ó, mostra o eixo x e aqui a posição em termos do tempo. Então, no tempo igual a 0, o tatu está na posição -5. Ok? Então, ele está aqui, ó, 0, -5. O tatu, no instante 3 segundos, ele está passando pela origem do meu sistema. Então, ele está aqui, ó, 3 segundos. E o tatu, no instante 4 segundos, ele está aqui, ó, na posição x igual a 2. Então, essa é o gráfico do meu eixo orientado, x, certo? Perceba que ele sai da posição negativa e anda até a posição positiva. E aqui a gente tem o gráfico em função do tempo, certo? Perceba aqui, ó, que esse gráfico em função do tempo é um gráfico crescente, porque ele está andando no sentido direito orientado do nosso eixo x. Tudo bem? Nesse ponto aqui, ele está passando pela origem, né? Que é o nosso ponto em 3 segundos. Beleza? Segunda grandeza em questão é a velocidade. Então, a velocidade, basicamente, ela está definida como a variação da posição com o tempo. Como que essa posição está variando com os intervalos de tempo. E está associada à rapidez com que um objeto se move. Então, ou quão rápido ele está se movendo, ou quão lento ele está se movendo. O sinal da velocidade, ele acompanha o sentido do deslocamento. O que significa acompanhar o sentido do deslocamento? Bom, imagine que você está aí numa rodovia, né? E a rodovia, você está aumentando os quilômetros, né? Aquelas plaquinhas que ficam do lado direito da pista, os quilômetros estão aumentando com o passar do tempo, né? Com o passar que você se locomove no seu carro. Significa que você está andando no sentido crescente do deslocamento. Então, nesse caso, a sua velocidade, ela é positiva, porque você está andando no sentido positivo do deslocamento. Agora, imagina que você está do outro lado da estrada, voltando. As plaquinhas de quilômetro, elas estão diminuindo, né, conforme você avança na estrada, ou seja, você está no sentido negativo e a sua velocidade é negativa. A velocidade negativa, gente, não tem nada a ver com eu estar me movendo devagar, ou velocidade positiva estar relacionado com estar movendo rápido. Isso não faz sentido. A velocidade negativa está relacionada com um sentido negativo. E a velocidade positiva está relacionada com um sentido positivo. Então, se eu estou andando para a direita num eixo x, a minha velocidade ela é positiva. Se eu estou andando para a esquerda num eixo x, a minha velocidade ela é negativa. E eu posso estar indo bem rápido, inclusive, para o lado esquerdo e a minha velocidade ser negativa, certo? Então, se você tinha esse conceito na sua cabeça de que velocidade negativa estará indo devagar, esqueça isso.
certo? A velocidade está relacionada com o sentido do deslocamento. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, se é para frente, se é para trás. Não com a estar indo mais rápido ou estar indo mais devagar. Quem faz esse papel é a aceleração, que aí sim está relacionado com a variação da velocidade com o tempo. A gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, o sinal da velocidade acompanha o sentido do deslocamento. A unidade de medida da velocidade no sistema internacional é o metros por segundo, porém, usualmente, a gente usa aí quilômetros por hora, a taxa de conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, né? Se você estiver fazendo aí, né? De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6 e de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. A análise da velocidade média seria a variação da posição com o tempo na média, seria o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, ΔX, que é x1 menos x0, dividido por ΔT, que é T1 menos T0. Então, se eu estiver avaliando no nosso gráfico do tatu, ok? Que a gente viu ali no slide passado, está aqui o nosso deslocamento, certo? Que era aquela curva do tatu. Se eu quiser avaliar qual é a velocidade média entre os pontos de 1 segundo e 4 segundos, ok? Eu tenho que fazer o que a gente chama de coeficiente angular da reta. Né? Eu vou pegar os dois pontos, ligá-los por uma reta, seria essa reta aqui, ok? E para calcular o coeficiente angular, eu pego a variação do intervalo vertical, que seria o meu ΔX, dividido pela variação do intervalo horizontal, que seria o meu ΔT. Então, o ΔX está aqui, ó, né? Posição final 2, posição inicial menos 4, 2 menos 4 vai me dar 6. Tempo final 4, tempo inicial 1, 4 menos 3, 4 menos 1, 3, desculpe. E esse é o meu intervalo de tempo. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Essa velocidade já está indicando a inclinação daquela reta que une os pontos no intervalo de tempo considerado. Essa é a velocidade média. E se eu quiser a velocidade instantânea, o que significa velocidade instantânea? Significa velocidade naquele tempo específico, naquele tempo particular. Como que eu calculo isso? A gente usa, por definição, ali a velocidade média, porém eu tomo o limite aonde o intervalo de tempo ele tende a zero. Essa setinha aqui significa tender a zero. Como assim tender a zero? Ali no slide anterior, eu estava fazendo o intervalo de tempo de 1 a 4 segundos. É um intervalo de tempo considerável, de 3 segundos. 3 segundos pode parecer uma eternidade, dependendo do que você está fazendo na vida. Mas aqui, para calcular a velocidade instantânea, eu tenho que levar esse intervalo de tempo tendendo a zero, como se ele fosse um instante de tempo, um piscar de olhos. Como é que eu faço isso? Né? Olha só, a gente trazendo para o gráfico, né? Ó. Então, aqui está o nosso gráfico x por tempo, ok? Aí eu vou ter dois pontos em particular aqui, ó. Esse primeiro ponto, que é o ponto x e tempo, e esse segundo ponto, que é o ponto t mais ΔT, que está relacionado com x mais ΔX, né? Que seria num instante de tempo posterior. Perceba que esse ponto aqui, ó, né? Que seria o meu ponto final, vou chamar aqui de F, esse aqui é meu ponto inicial, de I. Se esse ponto ele for levado para o lado esquerdo aqui, ó, se eu trouxer ele para cá, ao longo do gráfico, né, a minha curva está mais ou menos aqui, ó. Essa é a minha curva de deslocamento. Então, se eu calculo ao longo dessa curva preta, a minha reta, né, que está fazendo alusão aos dois pontos, é essa reta aqui. Então, a velocidade seria a inclinação dessa reta, né, desse coeficiente angular aqui, que é o que a gente vai chamar de alfa. Ok? Porém, quando eu trago esse ponto F para a direita, para a esquerda, desculpa, né, eu estou diminuindo o meu intervalo de tempo. Eu estou fazendo ele tender a zero. Okay? Então, se meu ponto F estivesse aqui, ó, bem próximo, ok? A minha reta seria a reta que está unindo esses dois pontos aqui, ó. É uma reta diferente. Né? Perceba que quando eu vou mudando o meu intervalo de tempo, eu mudo a reta. Se meu intervalo de tempo estivesse aqui, ó, olha a reta que está unindo os dois pontos aqui. Ela já mudou. Né? Ela mudou de inclinação aqui, que é essa reta verde. Então, a gente tem que
dependendo do tamanho do meu intervalo de tempo, eu posso ter inclinações diferentes de reta, certo? E quando eu aplico essa condição aqui da variação, certo? Então, o meu ΔX, ele é o x calculado no intervalo de tempo posterior, que é o t mais ΔT, menos o x calculado no intervalo de tempo inicial, todos divididos por ΔT. Essa definição de limite para ΔT tendendo a zero de x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT é o que a gente chama de derivada. Ok? Então, a derivada é uma definição para funções no cálculo. A gente vai estar usando elas aqui no nosso curso de física. Essa derivada, ela é a inclinação da reta tangente ao ponto no tempo específico. Então, eu pego aquele ponto em particular e vejo qual é a reta que está tangenciando a trajetória naquele ponto. Então, nesse caso, essa reta, a inclinação daquela reta é a minha velocidade. Ok? Deixa eu passar uma borracha aqui, ó, para vocês verem aqui como é que ficaria a inclinação de cada um desses pontos aqui, ó. Então, imagina a minha trajetória novamente, né? Vou traçar a trajetória aqui, ó. Opa. Essa trajetória. E aqui ele está te dando, ó, várias inclinações de reta, né? Então, ó, nesse pontinho aqui, ó, essa é uma reta tangente. No outro ponto, um pouquinho mais à frente, a inclinação da reta tangente já mudou, ó. Se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, a inclinação da minha reta tangente seria essa daqui, ó. Então, perceba como muda a inclinação da reta tangente ao ponto específico, dependendo da minha trajetória. Ok? Então, o conceito de derivada, que está relacionado com esse conceito de limite, ele traz esse intervalo de tempo para zero, né, tendendo a zero, para o menor possível, e aí eu consigo fazer aquele coeficiente angular de reta ser uma única reta, né? Não preciso pegar dois pontos, eu pego um ponto apenas para trazer aquele intervalo de tempo para zero. Beleza? Como calcular esse limite? Vamos lá. Então, imagina que eu tenho aqui um x de t 5t quadrado, ok? Então, eu vou aplicar nessa equaçãozinha de cima aqui, ó, o meu x de t 5t quadrado. Então, x de t mais ΔT. Então, eu vou estar substituindo o t mais ΔT pelo tempo, que está aqui, ó. Então, continua t mais ΔT. O 5, que era o numeral que estava multiplicando o tempo, continua aqui fora. E como aqui é ao quadrado, eu vou levar esse cara ao quadrado. E menos x de t é o menos 5t quadrado, o próprio aqui. Todo mundo dividido por ΔT. Bom, para eu fazer essa conta aqui agora, eu preciso abrir esse produto notável, né? Lembrando aqui que é t mais ΔT ao quadrado, então eu tenho que fazer o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo e fazer aquele 5 ainda multiplicar distributivamente ali sobre os três termos abertos do produto notável. Então, 5 vezes t quadrado é o primeiro termo, já feita a distributiva aí. O segundo termo, que é duas vezes o primeiro pelo segundo, então dá 2 vezes t vezes ΔT, vezes o 5, né? Então, 5 vezes 2 dá 10, vezes t mais ΔT, 10t mais ΔT. Está aqui o nosso segundo termo. E o último termo, que é o segundo ao quadrado, né? Então, ΔT ao quadrado com 5 na distributiva, 5t quadrado. Está aqui. O menos 5t quadrado, ele já estava aqui antes, né? Que era esse cara em verde aqui. Todo mundo dividido por ΔT. O que eu faço aqui agora? Esse termo que está aqui, ó, ele se autocancela com esse termo que está aqui. Então, sobrou apenas 10t ΔT mais 5 ΔT quadrado dividido por ΔT. Percebam que em todos os itens aí do numerador eu tenho ΔT, então eu posso estar simplificando a minha expressão, né? Então aqui, ó, esse ΔT pode ser cancelado com esse ΔT, que também é cancelado com esse quadrado. Ou seja, o que sobrou para mim, ó, limite da ΔT tendendo a zero de 10t mais 5 ΔT. Quando eu aplico essa condição do limite tendendo a zero no ΔT, esse rapaz aqui vai para zero. O que sobra para mim é que a velocidade é igual a 10t. Ou seja, é uma função, né? É uma reta ali. 10t é uma reta, que é uma reta crescente, no caso ali, para 5t quadrado. Tudo bem? Beleza. Então, esse é o conceito de velocidade instantânea calculado via limite. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que calcula via regrinha de derivada, né? Esse aqui foi só para mostrar para vocês aí como é que eu estou definindo isso de maneira matemática. Já a nossa aceleração, né, a terceira grandeza aí levada em consideração, ela é definida como a variação da velocidade no tempo.
né? Então, ela sim vai me dizer o quão rápido ou quão devagar eu vou estar me locomovendo com o passar do tempo. A unidade no sistema internacional é o metros por segundo ao quadrado, ok? E para eu calcular a aceleração média, né, eu vou pegar a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, ΔV por ΔT, V1 menos V0 dividido por T1 menos T0, onde V1 seria a velocidade no instante de tempo T1 e V0 a velocidade no instante de tempo T0. Uma famosa constante de gravidade é a nossa, uma famosa constante de aceleração é a nossa gravidade, né, que é aí 9,8 metros por segundo ao quadrado, sempre apontando para baixo. É por isso que eu relaciono aí a minha grandeza G com um menos J, né? Então, nossa gravidade sempre apontando para baixo, menos 9,8 J chapéu, vertical para baixo. Ok? A aceleração instantânea também funciona de maneira similar à velocidade instantânea. Eu tenho que levar o limite do meu intervalo de tempo tendendo a zero, de ΔV por ΔT. Então, se eu olho para esse gráfico aqui, ó, que eu estou traçando em verde ao longo da trajetória aqui, ó, ao longo dos dois pontos, né? O meu ΔV aqui é o intervalo de tempo, e o meu ΔT, o ΔV é o intervalo de velocidade e o ΔT é o intervalo de tempo. Então, a gente tem aqui, de novo, né, aquela reta do coeficiente da reta, se o intervalo de tempo for considerável. Se o intervalo de tempo for instantâneo, certo? Está aqui a inclinação da reta no instante P1, né? Aqui é o instante instantâneo. Então, esse aqui, de novo, né? Eu vou estar tomando aí esse conceito de limite e abrindo o limite, né? Em V de T mais ΔT menos V de T, dividido por ΔT, no limite aqui, esse ΔT vai para zero. Isso aqui, de novo, é o conceito de derivada de velocidade no tempo. Vamos fazer um exemplo, onde meu V de T é 10T, né? Aplicando, então, aqui na equaçãozinha de cima. Então, 10T mais ΔT, que era a minha velocidade, menos 10T. Quando eu aplico a distributiva aqui, ó, fica 10T mais 10 ΔT. Então, esse 10T aqui, ó, ele já se cancela com esse menos ΔT, certo? E o que sobrou? Sobrou esse 10 que multiplica ΔT, 10 ΔT, dividido por ΔT. Posso simplificar aqui, ΔT se cancela. Eu nem preciso aplicar esse limite mais, porque aquele ΔT foi embora, se cancelou, e a minha aceleração é uma constante, valendo 10 metros por segundo. Tudo bem? Certinho, galera? Maravilha, jovens. Dando sequência, eu posso usar o que eu chamo de regra de polinômios para derivada. Em vez de ficar calculando aqueles limites ali, que eu particularmente considero uma coisa bem chata de ser calculada, né, a gente pode usar as regrinhas de derivadas para polinômio na hora de estar fazendo aí as relações entre posição, velocidade e aceleração. Olha só, dado uma função genérica, né, aí um x de t é uma constante czão, que multiplica a variável tempo elevada ao número n, né? Uma lei de potência. A derivada dessa função x de t é o que a gente chama de regra do tombo. Esse expoente n que está aqui, ó, ele cai, né? Ele passa multiplicando aqui a minha constante c, e eu subtraio uma unidade do expoente, né? Ele fica n menos 1, certo? Chama regra do tombo justamente porque esse n ele passa para frente multiplicando, né? Então eu tenho na derivada duas operações elementares envolvidas: a multiplicação do expoente, que foi derrubado no tombo, e a subtração de uma unidade no expoente que sobrou lá em cima. Ok? Então, essa é a minha regrinha. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Então, o nosso 5t quadrado, né? Então, como é que fica a derivada de 5t quadrado? Esse 2 que está aqui na frente, ele cai, passa multiplicando, então ele fica 2 que multiplica o 5t quadrado que já existia, que era a minha função original, e eu subtraio uma unidade do 2. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, 2 vezes 5, 10. T elevado a 1 é o meu próprio t. Então, a derivada de 5t quadrado é 10t, que foi justamente o valor que a gente tinha obtido ali via limite. Outro exemplo, 8t ao cubo, certo? Então, esse 3 que está aqui no expoente, ele vai cair, passar multiplicando o 8. Então, temos aqui, ó, o 3 multiplicando o 8, né? E esse t ao cubo foi subtraído uma unidade. Então, ficou 3 vezes 8, 24. T, 3 menos 1, 2. Então, 24t quadrado. 24t quadrado é a derivada de 8t ao cubo. 14t.
Ah, professor, não temos um numeral ali em cima do t. E agora? Como é que eu vou subtrair ali um númerozinho? Bom, calma, gente. Quando eu não tenho um numeral ali em cima, eu tenho o número 1 implícito. Então, é como se tivesse ali t elevado a 1, que é o próprio tempo. Então, é como se eu tivesse o número 1 ali escondido, invisível. Né? Então, eu considero novamente esse número 1. Esse número 1, ele vem caindo aqui, ó. Né? Então, eu jogo ele para frente multiplicando, então ele vai multiplicar o 14, e eu vou subtrair uma unidade do t. Né? Então, t elevado à primeira menos 1, fica t elevado a 0. Lembrando que qualquer número elevado a 0 vale sempre 1. Né? Então, 1 vezes 14 dá o próprio 14. Vezes t elevado a 0, que é 1, 14 vezes 1, 14 de novo. Então, a derivada da função 14t é apenas 14. Sempre quando a derivada for aí uma função de primeiro grau, eu tiver que derivar, certo? Eu basicamente elimino a variável, né? Então, derivada, por exemplo, de 4t é 4 apenas. Derivada de menos 15t, menos 15. Ok? Então, eu apenas elimino aí a variável da jogada. E, por último, a derivada de constante. O que acontece se minha função aí for uma constante? A derivada é zero. Sempre para qualquer constante, a derivada é zero. Porque o conceito de derivada é a inclinação da reta tangente. Então, imagina que você tem aqui um gráfico em t e x de t. E esse gráfico é uma constante. Se eu pego qualquer ponto que está aqui, ele não tem. A reta tangente é o próprio valor aqui, ela não tem inclinação nenhuma, porque a minha função é uma constante. Então, se eu não tenho inclinação de reta tangente, a minha derivada ela é zero. Então, essa é a regrinha geral aí para polinômios. Né? Certeza que o professor de cálculo aí de vocês, em algum momento, vai estar ensinando outras regras para outros tipos de função, seno, cosseno, tangente, logaritmo, etc., exponencial, mas para polinômios ela funciona basicamente dessa maneira aqui, que é a regrinha do tombo. Tudo bem? Maravilha, jovens. Dando sequência, vamos fazer um exemplo aqui, ó, só para a gente ver como é que funciona a derivada. Alguns exemplos, né? Então, imagina que eu tenho um movimento de um elevador com o passar do tempo. Já andaram de elevador, gente? Sabe? Elevador, aquela caixa de metal que sobe e desce, a gente fica com frio na barriga, pensando que vai morrer quando aperta o botão. Certo? Isso é um elevador. Prazer. Então, imagina que esse elevador, ele está aqui se movendo com o tempo, né? De acordo com esse gráfico azul. Então, ó, aqui com o passar do tempo, ele sobe, né? Ele sai da posição x igual a zero, que seria a posição vertical, e vai até uma posição perto de 25 ali em cima, em 9 segundos, né? Está subindo aí basicamente 5 andares aí, ou 6 andares, se você considerar que cada andar aí tem cerca de 3,5 metros, mais ou menos. Então, está subindo aí cerca de 5 ou 6 andares. Então, basicamente, olha só, ele pede que você calcule a velocidade média entre os tempos t igual a 3 segundos e t igual a 8 segundos. Seria pegar esse ponto aqui, ó, que é o tempo 3 segundos, a minha posição valendo x igual a 4 em 3 segundos, e pegar esse intervalo em c aqui, ó, que seria a minha posição em 8 segundos, né, 24 metros. Quando eu calculo a inclinação dessa reta, ok, ó, então ΔX por ΔT, calculando o coeficiente angular da reta, né, ó, x8 menos x3, dividido pelo intervalo de tempo 8 menos 3. Então, 24 menos 4, que é as nossas posições respectivas aí em 8 segundos e 3 segundos, dividido por 5. Então, a minha velocidade média é 4 segundos. Ok? Certo? Então, essa é a minha posição. Só para você olhar e comparar com o gráfico de baixo aqui, ó. No gráfico de baixo eu tenho a velocidade em função do tempo. Olha só o que está acontecendo nesse intervalo de tempo que ele está pedindo aqui, ó. Que é o de 3 segundos e de 8 segundos. A minha velocidade é constante. Certo? Ó, por quê? Porque eu tenho basicamente a minha reta, que é calculada ali, da inclinação, né, do coeficiente angular, ela coincide com a trajetória. Então, se eu pegar qualquer ponto aqui, né, com a minha velocidade constante, eu vou ter a derivada sendo justamente o mesmo valor. Já se eu pego qualquer outro ponto que está aqui, ó, nesse intervalo em vermelho que eu estou circulando, nos dois pontos aqui, ó, perceba que a velocidade está aumentando aqui e perceba que a velocidade está diminuindo aqui. Então, se eu faço o cálculo da aceleração agora para esses dois intervalos, o que vai acontecer?
Se eu tiver no tempo t 1 segundo e t a 3 segundos, certo? A minha aceleração ela vai ser positiva, porque o meu ΔV por ΔT, ó, que é V3 menos V1, que é a velocidade no instante 3 segundos e no instante tempo 1 segundo, 4 menos 0, dividido por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração positiva. Agora, se eu pego o intervalo entre 8 e 9 segundos, eu estou fazendo uma diminuição na velocidade. É como se eu estivesse freando. A minha aceleração ela é negativa, é uma desaceleração. Então, eu tenho ΔV por ΔT, V9 menos V8 dividido por 9 menos 8, 0 menos 4 por 1, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aceleração negativa, inclinação da reta negativa, inclinação da reta positiva. Então, perceba como é que está relacionado a inclinação das retas com a relação das variáveis entre posição, velocidade e aceleração, né, que são as derivadas aí de cada uma delas. Maravilha, jovens. Seguindo aqui, ó, um diagrama para ser guardado no coração, como que eu relaciono as variáveis de posição, velocidade e aceleração com as derivadas. Então, por exemplo, se eu estou aqui com a minha posição e quero chegar na velocidade, eu faço uma derivada no tempo, dx dt. Se eu tenho a velocidade e quero chegar na aceleração, eu faço uma derivada no tempo da velocidade. Então, chego na aceleração. Se eu quiser ir da posição direto para a aceleração, eu faço uma derivada segunda no tempo. Como se eu estivesse derivando uma vez, depois eu derivo de novo. Que foi o que a gente fez no exemplo lá, né? Do 5t quadrado, derivei uma vez, deu 10t, derivei de novo, deu 10. Então, funciona dessa maneira a derivada, conectando a relação entre as variáveis da cinemática, posição, velocidade e aceleração. Ok? Maravilha! Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, um exercício agora, para a gente fixar aí esse conteúdo. Então, dada a posição de um corpo, x de t, t ao cubo, menos 27t, mais 4. Então, a partir dessa expressão de posição, vamos encontrar a velocidade, a aceleração, o tempo em que a velocidade é zero e também a descrição do movimento. Vamos lá, então. Aqui eu fiz na mão, que é mais fácil, né, da gente estar fazendo aqui. Então, copiado aqui, ó, tá aqui a nossa posição. X de t, t ao cubo menos 27t mais 4. Vou derivar esse camarada aqui. Como ele tem 3 termos da função, eu aplico a regra do tombo 3 vezes para cada termo. Né? Não 3 vezes para cada termo, né? São 3 vezes, uma para cada termo. Então, vou derivar aqui, ó, v de t é dx dt, é a derivada dessa função. Então, a derivada de t ao cubo, esse cubo aqui, ele vai passar multiplicando, certo? E eu vou subtrair uma unidade aqui desse 3. Então, vai ficar 3t ao quadrado, né? O 3 desceu, passou multiplicando. Esse 3 subtrai uma unidade, fica 2, então 3t quadrado. Menos 27t. A gente acabou de ver lá atrás, né, que quando eu derivo uma função de primeiro grau, eu apenas corto a variável dele ali. Então, ficou menos 27. E se eu tiver uma constante, derivada de constante, zero. Então, a minha velocidade ficou aí 3t quadrado menos 27. Se eu quiser encontrar a aceleração, agora eu derivo de novo. Então, derivada da velocidade no tempo, né? A derivada dessa função 3t quadrado menos 27, fazendo aí a regrinha do tombo, né? Esse 2 passa multiplicando aqui a minha função e eu vou subtrair uma unidade, né? Então, 2 que multiplica 3 dá 6 e t quadrado menos 1 dá apenas t. Então, 6t. O menos 27 agora é uma constante, derivada de constante, zero. Ou seja, a minha aceleração aí é uma função de primeiro grau, 6t. Então, estamos aí com a nossa velocidade e a nossa aceleração definidas aí em termos das derivadas. Como que eu acho a velocidade no tempo zero? Né? Então, eu pego a expressão da velocidade, que é o nosso 3t quadrado menos 27, e simplesmente igual a zero. Né? Então, ficou aqui, ó, 3t quadrado menos 27 igual a zero. Passando esse menos 27 para o outro lado, ficou 3t quadrado igual a 27. Simplificando a equação, ficamos aí com t quadrado igual a 9. Essa solução, essa função aí possui solução matemática igual a mais ou menos 3, só que fisicamente, né, tempos negativos aí não são possíveis. Então, o tempo, basicamente, aí para a velocidade ser zero é igual a 3 segundos. Tudo bem, jovens? Maravilha? O que significa a velocidade ser zero? Vamos lá. Então, pode significar duas coisas, né? O meu v igual a zero, ele pode estar parado,
né, com o corpo estacionário, ou ele pode estar invertendo o sentido de movimento. O sentido de movimento. Como assim invertendo o sentido de movimento? É como se eu estivesse indo para a direita, depois, do nada, eu paro e começo a ir para a esquerda. Então, para estar invertendo o sentido de movimento de ir para a direita, depois para a esquerda, ou ir da esquerda, depois para a direita, eu tenho que instantaneamente estar parado. Né? É como se eu estivesse dando aí um cavalinho de pau, né? Famosos aí, Velozes e Furiosos. Imagina que eles estão lançando aí o filme de número 28, né? O Desafio na Coroa do Sol, né? Imagina o Toretto ali dando um zerinho ali no meio do sol ali, para ele dar aquele cavalo de pau ali, ele tem que estar instantaneamente parado, né? No Velozes e Furiosos 28, Desafio no Sol, ok? Então, a ideia é basicamente essa, né? Velocidade igual a zero, ou o corpo está parado, ou ele está invertendo o sentido de movimento. Para eu descrever agora o movimento, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso entender quais são as coordenadas, né, no instante inicial. Então, a posição em x igual a 0, 4 metros, a velocidade no instante t igual a 0, menos 27 metros por segundo, e a aceleração no tempo igual a 0, 0. Então, ela está se movendo no sentido negativo primeiro. Por quê? Porque a velocidade é negativa, certo? Então, se a velocidade é negativa, eu estou andando no sentido positivo, mesmo que eu esteja numa posição positiva, ok? No intervalo de 0 a 3 segundos, esse corpo possui velocidade negativa, porém aceleração positiva. Professor, como é que você sabe de tudo isso? Meu Deus do céu, o que você está fazendo? Calma, jovens, basta você fazer aquela tabelinha, né? Com essa tabelinha, você faz ali a tabelinha x de t por t, faz a tabelinha v de t por tempo e faz a tabelinha aceleração de t por tempo. Né? Você tem os valores das funções, né? Basta você jogar valores de tempo ali, 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, e você vai encontrar o que está acontecendo. Tá? Basicamente, então, esse corpo ele está andando no sentido negativo, porque a velocidade é negativa, e a aceleração é positiva. Então, de 0 a 3 segundos, ele vai diminuindo a velocidade até que ele para no instante de 3 segundos, inverte o sentido de movimento e começa a acelerar na direção positiva. Essa é a ideia do nosso movimento. Né? Ele para e inverte o sentido de movimento na posição menos 50 metros. Como é que você sabe isso, professor? Eu fiz o gráfico. Não é mesmo? Olha só, eu usei um software chamado GeoGebra. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, ó. Tá aqui o GeoGebra. Né? Então, ó, a função verde é a função da velocidade, que é essa reta crescente. Certo? A função azul é a função da posição em função do tempo. E a função vermelha é a minha função da velocidade. Ok? Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. A minha velocidade, ó. No tempo zero, ela estava aqui, ó, menos 27, onde eu estou com o mouse. E ela vai crescendo, 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 até que no instante 3 segundos ela passa no zero. Né? Então, nesse instante 3 segundos que ela está passando no zero, eu estou tendo inversão de sentido de movimento. Né? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, ó. Olha só. Esse ponto aqui, ó, ele coincide com um ponto de concavidade aqui embaixo. Né? Então, invertendo, estava indo no sentido negativo, que é a minha posição X, ó, descendo, 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 descendo. Aqui embaixo eu começo a crescer, né? Que coincide justamente no ponto onde a minha velocidade passa no instante tempo 3 segundos, né? Que seria ali o meu instante de inversão de sentido de movimento, que coincide com o menos 50 aqui da minha função. Né? Então, na posição menos 50, estou invertendo o sentido de movimento e começo a andar na direção positiva do eixo X. Tudo bem, gente? Então, vocês podem estar fazendo esses gráficos aí no GeoGebra. Né? Eu baixei o aplicativo aqui, mas ele funciona de maneira online também. Então, se vocês quiserem aí utilizar para fazer os gráficos, ele é bem funcional, bem autoexplicativo aí para estar fazendo gráficos, né? Que ajuda muito aqui, principalmente nesse conceito de cinemática. Voltando para o nosso slide. Então, tá aí a nossa descrição do movimento. Maravilha! Beleza, galera? Tudo certo? Então, essa é a nossa aula aí sobre cinemática e derivadas, né? As relações aí entre posição, velocidade e aceleração.
Na próxima aula, a gente vai estar vendo aí como é que eu defino e classifico os movimentos, né, de acordo se a velocidade é constante, se a aceleração é constante e assim por diante. Ok? Fica um exercício de fixação aí para vocês, para estarem trabalhando e colocando em prática o que vimos, né? Nada diferente aí do que acabamos de ver na nossa aula. Beleza, galera? Maravilha, jovens? Então, se cuidem, um abraço e até a próxima aula. Tchau, valeu!